Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, olha só o que nós vamos filmar hoje aqui. Nós vamos entrar dentro dessa casa aqui. 5 andares, uma construção italiana. Vamos junto aqui, ó. Boa tarde. Prazer em conhecê-la, né? Seu Moacir. Então, o senhor que é o guardião dessa relíquia aqui, né? Guardião e arrumando um pouco de vez em quando. Esses dias caiu as telhas ali em cima, quebrou 10 embaixo. 10 telhas. Quebrou e É telha de barro, todas? todo de baixo. Todas de barro. Seu Moacir, qual que é a história desse casarão? A instalação dele foi em meados de 1943 que eles começaram a construir. A família Vec, que veio de Cacique Doble do Rio Grande do Sul, se instalaram, 2 irmãos aqui, os irmãos Vec, e daí eles construíram esse moinho aqui com o nome de Industrial Santa Helena, com alguns sócios aqui de Pomeia, sabe? O rapaz que entrou com o terreno, eles entraram com a mão de obra e o moinho, e daí fizeram uma Sociedade Santa Helena. E a partir daí eles trabalharam 2 anos. E daí aconteceu um fato aí deles terem tido um problema de ordem, vamos dizer, de justiça, Uhum. e eles foram embora. Ah, tá. E deixaram aqui, e daí venderam para o gerente que permaneceu aqui, vendeu para o seu Tranquilo Pierdonat. Daí o seu Tranquilo Pierdonat montou uma serraria ali perto, continuou com o moinho por aproximadamente 14 a 16 anos, por aí, que a gente não tem bem documentado, né? E depois do seu Tranquilo, vendeu para a família Lazarotto. E a família Lazarotto ficaram trabalhando aqui por 10 anos. E depois o Lazarotto vendeu para o meu pai, que era para Barzotto e Companhia Limitada. Era o meu pai e os irmãos dele, que eles já tinham uma tafona de farinha de mandioca no interior, né? E daí compraram o moinho para, além de trabalhar com moinho, eles trabalhavam com a farinha de mandioca também. Pro pessoal que não sabe, a diferença de tafona e moinho, qual que é? Aqui a gente chama moinho aquele que trabalha com cereais. E a tafona a gente chamava aquele que trabalhava com a rama, com a raiz da mandioca. Fazia farinha da mandioca e a raspa. A raspa talvez você não conheça o que é. Não. Raspa. Raspa é um subproduto da farinha. Eles fazem como se fosse uma fécula, como se fosse a maisena. É a fécula de mandioca, perdigão, fazia antigamente ali? Também fazia. Uhum. Aqui eles faziam tão fininha que nem uma maisena. E daí existia uma lei que podia acrescentar na farinha de trigo 10%. Então o pessoal vinha, comprava, a gente não misturava. Uhum. Mas esse pessoal de fora, as indústrias que tinham autorização, elas compravam a raspa da farinha de mandioca, misturavam para mandar para o Nordeste. Que lá daí a farinha de trigo ela é menos nutritiva, e com a mandioca junto ela Se tornar mais nutritivo. acrescentava muito Meu mais Deus. nutriente na alimentação deles. Uhum. Então vamos aqui para nós mostrar. Eu fiquei assim impressionado, a grandiosidade dessa obra para uma casa para uma tafona, um moinho de 80 anos, né? 80 anos. Você veja bem, a família moravam aí, as primeiras famílias chegaram a morar? Dentro do moinho, Não. Ah, Tudo aqui com funcionava. casa aqui em volta. Tinha 16 casas aqui em volta. Ah, tá. Aqui na região Tinha tinha. mato aqui onde que era aqui, Aham, tudo casa dos funcionários. dos funcionários. Tanto da serraria quanto do moinho, né? Da família, né? Quanta gente não sustentou uma tafona dessa, né, seu Moacir? O moinho desses aqui era de toda a região aqui, pegava desde da região da divisa de Videira para cá, era todos aqui no moinho. Região do Rio Preto, Novo São Paulo, Gramado, aqui na região
do interior de Retiro Saudoso, São Luís, Linha Moresco. É muito grande aqui, sabe? A colônia era muito grande, então o pessoal vinha com as carroças aqui na sexta-feira que a gente descascava arroz para eles, ficava a carroça de lá, ó, de lá do fundo, carroça e cavalo, tudo estacionado aí, ó, e amarrado aí nas árvores, tudo, até lá em cima. Ficava esperando a moagem. E eles aproveitavam que vinham do interior, né? E pegavam aqui o arroz, fubá e a farinha de trigo. E depois eles iam nas lojas, que tínhamos lojão aqui em Palmeia, né? Muito grande, a loja do Grote, que era açougue com secos e molhados, que eles falavam, né? E lá se encontrava tudo que é coisa, um sapato, um tecido, né? Então lá eles iam comprar o café, açúcar e sal. Secos e molhados, né? Sim. E comprava o café, o açúcar e o sal. Mais o arroz, a fubá e a farinha de trigo aqui, iam para casa com o rancho pronto. Sim. E o resto produziam em casa, né? Verdade. O senhor trabalhou aqui com seu pai, Sim, com a família trabalhei. aqui? Como é que vocês administravam isso aqui? Como é que era a funcionalidade dele aqui? A gente mais trabalhou pro interior mesmo, né? Pro colono. A gente Para servir o colono. O colono trazia o milho, levava o fubá. Trazia farinha, trazia o trigo, levava farinha. Tinha roda d'água aqui no seu tempo? Turbina, tudo turbina. Sempre foi turbina desde o O começo. que é turbina? A diferença? A turbina com a roda d'água, a turbina é muito mais potente, né? Eram 38 CVs. Movimentava o moinho todo por 24 horas. E daí tinha uma segunda turbina que tocava a serraria. Tinha a água que chegava aqui era o dobro do que existe hoje no rio. O rio era maior. O rio era maior. Por quê? Secou por causa que tiraram toda a mata ciliar. Então, dedo diminuiu. Dedo do homem. Olha só. Parece que são... Quantos andares são de altura? 5. 5 andares. Dá para o senhor abrir para nós mostrar lá? Dá. Então nós vamos lá. Você quer começar pelo porão lá também? Olha, o senhor fica à vontade. O senhor que me disse. O senhor mostrar os mais importantes para nós, né? Você veja bem, isso aqui é madeira de pinheiro, né? Tudo pinheiro. Tudo pinheiro. Embaixo era embuia, os palanques eram de embuia, mas aí nós substituímos para poder manter ele em pé, que não tem mais embuia, né? Mesmo se tivesse, não deixa mais. Aqui é o castelo d'água. Essa água é captada numa barragem do Rio Preto a 1 quilômetro de distância. Feito tudo a picareta. Valo d'água, tudo a picareta, e depois essa tubulação. Essa tubulação aqui nós fizemos de concreto. Não funcionou tão bem. Ela funcionava melhor enquanto que era de madeira. Aquela parte de baixo a gente vai ver ali. 2 anos eles fizeram isso aqui. Fizeram rápido, né? 6 meses estava pronto. 6 meses. Em 6 Mas meses então quanta pronto gente trabalhou aí? Pois é, a gente não tem um histórico sobre isso, sabe? Quantas pessoas trabalharam, quem foram... As famílias, né? A gente sabe alguma coisa por causa de uma senhora que morava aqui perto, que ela disse que o marido dela já era falecido, que o marido dela foi o único que teve coragem de subir lá em cima para pôr as telhas. É porque daqui lá em cima vai ser quantos metros? Dá uns 25. 25 metros. Que doideira. E daí lá em cima é muito íngreme, né? O telhado é assim, então pouco sim, porque o desequilíbrio, né? Não tinha essas cintas de segurança, não tinha nada, né? Só uma corda, talvez, que amarrava no pescoço. Viu? E qual que é quem que era o responsável pela obra? Quem que foi, assim? Vocês tinham o registro dos 2 irmãos lá? Possivelmente foram... Eram eles mesmos, né? Sim, sim. Naquela época, assim, sabe, não tinha um engenheiro, tinha um prático, né? Só que assim, seu Barzotto, desde aquela época tinha carpinteiro que fazia. Sim, Hoje em dia, sim. se tiver que reformar isso aqui, você não vai nem achar carpinteiro, porque antigamente o carpinteiro, eles faziam até as ferramentas e eles não tinham medo de ficar lá em cima. Hoje em dia, se você ir atrás de um carpinteiro, ele nem vai querer pegar isso aqui. Não sei se não sabe ou porque não... A mesma coisa desde a estrada de ferro, que era feito com picareta antigamente. Hoje em dia tem trator, tem tudo, né? Sim. E ainda fazem errado. Pois é, e o senhor falando que a tecnologia melhor era a tecnologia da madeira,
né, a água corria melhor na madeira do que, do que na tubulação. Olha só. A tubulação, o jeito que era que nem uma pipa. O que é uma turbina, para pessoa que não sabe? A turbina... A turbina, na realidade, é uma roda d'água, né, dentro de uma tubulação em forma de caracol, que a pressão dentro da tubulação faz com que ela ande em alta velocidade. Por exemplo, nós tínhamos uma roda d'água de 10 metros de altura. Nós tínhamos lá na Tafona, do meu avô. E ela não tinha tanta força quanto uma rodinha assim dentro da tubulação, que é a turbina, né? E o jato d'água faz com que a força, a pressão da água, né? Ela faz pressão, né? Faz muita pressão, então a velocidade é muita, né? Para fazer 38 CVs, uma turbininha dessa. Meu Deus. Fazia energia elétrica também? Aqui foi onde que começou. Da região aí? Forneciam energia elétrica para a vila inteira de Ipomeia. Foi Mais instalado, ou menos em que data? foi instalado esse gerador entre 44 a 56 por aí. Nossa, Que funcionou. muito antigo. Até vir a energia elétrica para nós aqui. Quando nós íamos morar aqui em 68 a 69, por aí, já não tinha mais o gerador. Eles já tinham tirado. E nem a serraria não tinha mais, já tinham tirado também a serraria. E esse aqui é o local onde que era outra forma de energia pela turbina, sabe? Essa por tubulação é pressão da água. E essa aqui é pelo peso da água. Então o peso da água então enchia com uma calha, né? Uma bica de madeira, entrava lá dentro, enchia e depois liberava a água embaixo. Sim. E essa liberação fazia com que as pás da turbina se movimentassem. Então essa aqui não precisava o caracol que aquela tem para fazer a pressão, sabe? Aqui dá pra ver. Então vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Saber um pouco mais da história. Tudo por baixo aqui é cheio de engrenagens, de correio. É como uma casa de máquina, né? Olha. Sim, aqui tem toda a funcionalidade dela, tinha que ter na época, por causa que não tinha exaustores e nem vácuo, né, para fazer com que a farinha e os grãos fossem de um lugar para outro. Tinha que ser pela força da gravidade. Então você jogava no porão as coisas, do porão era levada para o último andar, para começar o beneficiamento, para terminar no porão e voltar para ser levado novamente, umas 7, 8 vezes até terminar a moagem da farinha. Era assim que funcionava. Tudo isso Hoje funciona só num andar. Né? E tudo com uma tecnologia primitiva, né? Se diz primitiva, mas com uma alta funcionalidade. Se você depois vai ver, do primeiro andar você comandava com barbantes até no último. Que a saída coisa, e a hein? entrada da farinha e só, gente. queda de material, né? Viu, seu Gorzoto, se não me engano, uma vez aqui também não tinha um soque de erva aqui antigamente? Esse aqui, ó. É esse aqui, né? Esse aqui, tava olhando ali, né? Soque de erva. Só que der. Opa. Olha aqui, ó, caiu um. Olha só, galera. Ó, aqui é tudo ao vivo e sem cortes. Aí possivelmente é o local onde que afundou apodreceu um palanque, Um pé direito? um pé direito, né? Cepo. Agora isso aqui também é uma... Você não encontra mais. Não. Um soque de erva. Isso aqui na região. Feito no enxó, né? Esse aqui é um coxo de pinheiro. Pinheiro oco. Aproveitaram para fazer o coxo. Saber quantos anos tem isso aqui? De novo, gente. Não, e ainda tu teve sorte porque tu não caiu inteiro no buraco. É verdade. Já pensou se desse inteiro ali? Porque aqui o agricultor, ele sempre fez a erva, ele retirava a erva da propriedade dele, né? Ele fazia, secava, canchava e trazia para nós socar. Quando não socava no pilão, né? Quando era pouca coisa, socava no pilão. Mas teve muita gente aqui que trouxe 2.000 quilos numa vez só para fazer só que daí essa erva mate você colocava em caixões de madeira, socava bem
aguentava 2, 3 anos ali dentro sem estragar, porque era bem feita. Erva de primeira. Erva de primeira, cada vez, quanto mais velha, melhor ficava. Sim. E hoje em É dia, meia misturada, a gente não pode dizer isso, é meia Hoje- nova e... muito nova, Muito ela, nova. ela não tem uma secagem adequada. Sim. Possivelmente seja por isso. É. Então, hoje tem tudo prazo de validade, né? É. Você compra, é tudo descartável. É verdade. né? É, uma pergunta pro senhor aqui. O seu pai, ele conseguiu prosperar com tudo isso aqui? Prosperar nem tanto. Porque nós compramos já numa época em que já estava começando a ver as decadências dos moinhos, porque os grandes conglomerados pegaram as cotas e não deixaram mais o moinho colonial trabalhar. Então você só podia fazer pro colono, para você vender fora no mercado e coisas, você não podia mais fazer isso com a farinha de trigo, só com a farinha de milho. Vocês serviu como uma serventia pro colono, digamos, né? Isso. Uhum. Como Isso. você cobrar pelo peso, não você ser um fabricante. O governo Zóiudo, mais ou menos isso? Sim, é. Já nesse tempo o governo já... Aquilo que nós comentamos no primeiro vídeo lá, que o governo O sempre... grande esmagou a gente, né? É, o grande e o governo Sim. querendo a parte A dele. introdução do supermercado, né? Supermercado também, então ficou muito mais fácil para a dona de casa ir no mercado, comprar todas as coisas, evitar de vir aqui, perder tempo, esperar a moagem, moer e tudo, embora fosse uma coisa bem mais natural, bem mais, né? Tudo aconteceu assim, né? Em todos os setores, Todos né? os setores. Então vocês já pegaram na época que tava descendo. A curva já estava diminuindo. Sim, e aqui houve um problema que não começou, não sei se foi pela troca de sementes do trigo, a produção já não acontecia mais. O trigo morria, sabe? Doença no trigo. Doença no trigo e coisa e tal, não sei se pela repetição não mudavam, né? Pode. E se perdeu muito com isso e não dava mais lucro para o colono, né? O trigo não dava mais. Então daí eles começaram a plantar o quê? O milho e a soja. Começaram com a soja, né? Começaram a introduzir as granjas de porco, os aviários, né? Que nem a Perdigão hoje, né? A BRF, né? O que aconteceu? Aqui na nossa região tinha, por exemplo, de 200 moradias de colonos, 100 tinham aviário para sobrevivência, 50 metros, né? Podia colocar 50 metros, outro que tinha mais colocava 100 metros e coisa e tal. Hoje já não pode mais, né? Hoje eles querem um só que produza por 10. Então aqueles outros 9 que ficaram fora automaticamente vão padecer por causa disso. Vamos padecer. Sim. Essa escada aqui. escada Nós aqui. subimos lá? Sobe lá no andar e aqui também Tá. já filmar a turbina aqui dentro. Vó, deixa eu filmar aqui. Vamos aqui. Vou mostrar aqui. Dá uma olhada ali. Essa aí de ferro ali é a turbina. Olha só, gente. Para nós ir no primeiro andar, nós temos que fazer a volta por fora? Vamos fazer a volta por fora. Beleza, então vamos lá. Pessoal, uma turbina. Então vamos subindo. Para nós ir mostrando. Agora, tá muito bem preservado, sabia? Eu andei dando uma reformada, reformei minha casa, fiz a casa do meu filho ali em cima. E daí veio um pessoal ali para me ajudar na pintura. E daí um deles me ajudou a fazer aqui a parte de baixo. A gente andou colocando... Escoramentos. Sim, aqui estava tudo podre. Só que daí, isso aqui, ó, eu coloquei tudo original de novo, mais ou menos obedecendo a originalidade. O estilo. O estilo. Por isso que eu fiquei junto construindo, sabe? Eu sabia cada Sim, tá. e cada madeira onde que estava, né? sei. Sim. Então desmanchava e construía Mas tem que novamente. fazer, porque senão ele foge do... Do original. Foge do original. A parede. É todo esse tempo sem pintura? Não, há 20 anos atrás a gente fez uma pintura. Essa aqui não foi feita a pintura ainda, ó, esse lado de cá. Esse aqui tá original. Esse tá original. Tá, olha só. Mas se pintava com o quê? No começo, a primeira pintura dele foi com calceína. 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 Eles compravam tipo um cal em pacote. Você vai ver por dentro do moinho a pintura que era. Era
chamava calceína. Cal, você misturava na água aqueles pacotes, ele já vinha coloridinho, você tinha amarelinho, azulzinho, tinha 2 ou 3 cores só. E daí fazia pintura. No começo era pintado assim. E depois eles viram que estava deteriorando, então eles fizeram essa fórmula com óleo queimado, secante, gasolina, vermelhão. Ele ajuda ali para não pegar cupim, essas coisas, né? Ele ajuda um pouquinho. O cupim não entra por fora. Por fora aí não tem problema nenhum. O problema é por dentro. Sim. Daí por dentro a gente teve que fazer dedetização. Aproveitando aqui, qual que é o tamanho? Ele dá 30 metros De comprimento? de comprimento por 10 de largura. Por 10. 300 metros 300 metros assim, no chão. No chão. 300 metros quadrados no chão. Primeiro e o segundo andar, né? E daí já o terceiro e o terceiro diminui um pouco, o quarto e o quinto andar daí já é Bem 10, pequeno. 10 por 10. Ah, 10 por 10. É. Mesmo assim dá 100 metros lá em cima. Sim, mesma coisa do que a... Nunca pegou vento de destelhar aí? Por incrível que pareça, em 53 anos, retirada por vento, não teve nenhuma telha. Olha só. Você vê, né? E passou vento, 9 montanhas, né? É verdade. Olha aqui, pessoal. Então essa aqui é a frente. A frente do moinho. A original aqui não era de zinco, era de telha também. A área de telha também. Era de telha. Só que o meu pai veio aqui puxar umas tora e o boi dele era meio brabo. E daí pegou a tora de lá de cima e veio aqui e arrancou derrubou o telhado. Aham. E daí teve que pagar pro cara. Era o Lazaroto ainda, o dono. Aham. É uma das histórias. Olha só, gente. Estamos chegando aqui. Isso aqui é pedra, né? Essa aqui é uma pedra feita com o granito daqui do município. Só que esse granito, é o granito preto, né? Ele não serve para isso. Não serve para fazer fubá. Porque ele deixa resíduo e preteia a farinha. E fica... Só que essas pedras são pesadas, além de ser pesada, isso aqui se você fazer um furo não tem ponteiro, que é um material muito duro, né? É esse aqui o granito nosso, né? Aham. Aquele ali, ó, é o granito de Minas Gerais que eles falam. Esse é especial para fazer os mó, Sei, que é a pedra de moer. sim. Esses aí é que nós temos aí dentro do moinho mais 2 jogos. Um para fubá e outro era do trigo. Sim. No começo começou a funcionar com pedra, moer o trigo. Essas pedras são da época do início, será? Ou foi trocado depois com o tempo? Não, são do início, São do início. são do início. Essa pedra ali que está ali do trigo, ela foi a primeira que moeu o trigo no moinho. Nossa, isso no ano de 1944, por aí. 44 iniciou as atividades aqui. Isso. Ah, sim. É muita história, né, pessoal? É. Tá vendo aí? Uma pedra aí que eu citei. Olha aí, vamos ver. Vou pegar uma água aqui. Olha só, vamos chegando aqui. Pá! Caraca, mano. Tudo preservado. Tudo como estava. Não modificamos nada. Deixamos as máquinas aí, não foi vendida uma, não foi implementado nada. Tem que dar os parabéns para você, porque geralmente tem gente, é coisa velha, vou jogar fora, ou vai, tipo de coisa. Você está fazendo a coisa certa, tem que preservar. Porque eu sempre falo o seguinte, que o cara que não gosta dessas coisas antigas, entre aspas, é você não gostar do teu pai, do teu avô, Exatamente. do teu bisavô. E quem não dá valor pro passado deles, né? É verdade. E quem não pensou, quem não preserva, né? É porque não pensa no futuro. Verdade, verdade. 5 andares, gente, ó. Os pais, os avós que hoje a gente tá aqui, né? Exatamente. Eles começaram tudo aqui, né? Essa aqui é a primeira pedra que moía o trigo. Olha só, galera. Só que era colocada dentro de uma caixa que nem aquela, ó. Ali nós fazíamos o fubá, farinha de milho. Tem 2 pedras igualzinhas, só que essa aí tem a caixa em volta, né? A maneira que ela está, para cair o milho ali e moer. Aqui também, caía o trigo aqui dentro da caixa, e aqui moía, descia, subia por correias ali pelos canos, né? Correia de caneco,
que eu vou te mostrar que ainda tem as correias ali. Sobe lá em cima, fazia peneiração e daí descia nos caixão para... Aqui o caixão. É, Funilzão. esse aqui era para fazer o ensacamento da farinha já, né? E lá naquela caixa caiu o farelo, lá a farinha de segunda. Naquele caixãozinho. Porque dava pouco farinha de segunda. A farinha de segunda é uma farinha preta. E era muito utilizada pelos imigrantes alemães. Eles faziam pão preto. O italiano não gostava muito do pão preto. O italiano era mais do pão branco. Pão de centeio? Não, nada a ver. Não, é do trigo. Do trigo. Só Mas que ele é ela escuro. Escuro que nem a pão de centeio. Ah. É. E esse aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó. Esse aqui é como se fosse um guincho, né? Então, colocava na pedra, levantava ela aqui, ó, com essa rosca, levantava ela, virava, e ali batia com martelete e com punção para afiar ela. Porque a cada pouco tempo tinha que afiar, porque havia o desgaste, né? Você sabe me dizer mais ou menos quanto que pesa uma pedra dessa? 800 quilos, essas aqui, cada uma. É peso, né? É de 800 a 1000 quilos. Essa de baixo é um pouco mais pesada porque ela é um pouco mais grossa. Quando o meu pai trouxe uma dessas ali, trouxe com a carroça de cavalo para mudar, que ele tinha um outro moinhozinho lá no interior, né? Ele trouxe uma dessas ali e daí foi buscar com cara de carroça de cavalo. Daí eles colocaram ela em pé, né? E daí o pai disse, eu vou lá buscar uns calços lá fora Para calçar. para calçar, e você não mexe nela, né? E eu acho que ele tentou empurrar enquanto ele estava lá fora. E ela deu aquela volta assim, quando você solta um prato que ele faz Sim, é bamboleio. Nossa, bamboleia, mano. né? Nossa, E imagina. ele pulou para trás e deixou o dedão do pé. Nossa, Decepou. sim, Ficou sem. sim. Aquele lá, o que é aquele do canto lá? Aquele ali é um ventilador manual, onde que eles limpavam tanto o milho quanto o feijão. O Era italiano, utilizado- é porque eu sou descendente italiano, o italiano chama aquilo lá de ventolão. Ventolão é para milho e para feijão, né? Para tudo que... você- Limpavam até o arroz, né? Tudo... E ele era manual, já assim, né? Sim. Hoje em dia você não encontra mais, você tem que preservar, não encontra mais. Ventolão. Chamavam de sventolão, né? Porque é uma palavra italiana, Italiano. né? Mas como se fosse para nós um Um ventilador. ventilador. Ventilador para limpeza de cereais. Limpavam o trigo, limpavam o arroz, limpavam o feijão, limpavam... Olha isso aqui, o tamanho. Era para 20 sacos. 20 sacos aqui, 20 esse sacos de espaço. 60 quilos. Porque ele vai para o outro andar também, né? Aham. Tem um pedaço lá para cima. Aqui tem uma rosca sem fim no meio. Uma rosca. E ela ficava constantemente rodeando. Cada pouco que vinha a moagem, que era moído no cilindro, que depois foi modificado daqui para aquela máquina lá, para moer o trigo. Então, caiu, né? Caía, cada moída caía um pouco. Primeira moída do trigo dava 20 kg de farinha. Primeira passada de 20 sacos. De 20 sacos dava 20 kg. Depois na segunda, terceira, porque dava 8 moídas. Sabe? E daí cada vez ia jogando aqui, e para deixar a farinha homogênea, essa rosca sem fim ia misturando, deixando a farinha igual. Porque a flor da farinha, a primeira que sai, é a mais branca. Eles usavam para fazer bolo nas festas e hóstia para a igreja. Porque era mais branquinha. Então, Farinha mais branca fazia hóstia pro padre. Sim. Azar. para nós, É, pra nós, na Isso aqui é verdade. uma trilhadeira, né? uma trilhadeira. Essa aqui é da marca Lindner. Linda, Se não me engano, não é essa que era fabricada em Luzerna ou não? possivelmente. Eu não sei, porque tem a vencedora também, não sei se era de... eu sei que uma era de Luzerna. Agora não sei se era... E os motores eram todos fabricados ali também, na Caetano Branco de Joaçaba. de Joaçaba, Todas elas usavam Sim. aqui na região. E na época, seu Barzotto... Isso aqui era uma trilhadeira que era usada dentro do barracão, dentro do paiol deles. Sim, na Essa não saía para moer fora, aquelas que eram para moer fora. são maior, né? Só que o cara que tinha uma trilhadeira na época, Meu Joyce, Deus. era o valor de um caminhão de hoje. Sim. Era o Sim. valor de um caminhão de hoje. Uma trilhadeira voando no caminhão. Era o valor de um caminhão, né? Sim, inclusive eles se reuniam em diversos colonos para poder comprar Para poder uma comprar.
para poder comprar uma para ter, para eles moer cereais. É o que eu senão tinha era tudo a pau. de moderno na época. Na época era o que tinha, eles Era faziam a mutirão. maior tecnologia. Era uma das maiores Maior tecnologia. É. Beleza. Aqui. Olha só, gente. É muita máquina, hein? Esse aqui era um descascador de arroz dos mais modernos. Depois lá dentro vou mostrar um dos mais antigos que tinha. Esse aqui também é outro ventilador, né? Esse ventilava o milho para fazer o fubá, então não podia ter pelo do milho, não podia ter casquinha, não podia ter nada. Esse aí era colocado já no moinho mesmo, não era manual. Era numa correia do moinho, a gente passava o milho para fazer a limpeza. Depois foi comprada a canjiqueira. Canjiqueira, daí vinha o milho e passava na canjiqueira. Então fazia canjica e produzia o fubá degerminado. O fubá antes não era degerminado, quer dizer o quê? Quer dizer que antes ele era consumido com o miolo. E degerminado, ele era retirado o miolo do milho e a casca. A película em volta do grão. Retirava tudo. Quanto subproduto dava de um produto, né? Do milho, por exemplo, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, nós aqui, só com a gente fala sujeira que saía, tanto do milho quanto do trigo nos ventiladores, dava para tratar o gado e o porco, na época, porque era tudo nas encerras, né? Ia lá, jogava no coxo, ele comia. Sim. Não tinha concentrado, não tinha nada, né? Olha só, gente. 4 metros de altura, pé direito, né? Até Sim. 4 metros, mais ou menos. Isso aqui é Júlia, não? Claro que é essa aí. Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó. Ali que a gente passou. Pessoal, fica até o final do vídeo que nós vamos lá em cima, lá no 5º andar. E depois era um depósito onde eles deixavam os cereais, né? Tanto embaixo quanto em cima. Era cheio de trigo, até no telhado. Só que Em saca. solto. Solto. Sim. Depois foi desativada essa parte aqui, e daí aqui foi feito o engenho para fazer a raspa. Lembra da raspa? Aham. Da mandioca. Daí então a gente fazia nessa parte aqui do moinho, fazia a raspa da mandioca. Moía lá embaixo no porão, né? Tem um batedor, moía, trazia para cima por esse chaminé, ó. Ela subia com ventilador, subia ali e por decantação descia aqui. A raspa, né, era peneirada aqui nesses. Aqui tem umas peneirinhas todas de seda. Peneiras de seda. De seda, porque era muito fino, né? Então, muitas toneladas de trigo aqui. Aqui. O grão, era o grão, né, do trigo, né? Eu vou te mostrar depois outro depósito para ver os engenhos deles lá. Pá. Pois é, aqui, meu Deus do céu. E não saía um grão por nada. Não vazava em lugar nenhum. Não, às vezes podia até ter vazamento, mas era Pouca coisa. sim, às vezes, né, acontecia de um rato furar a parede, uma coisa ou outra. Só que na época não tinha o veneno de rato, não podia ser usado nada, né? Se usava só o gato. Então tinha uma criação de gato violenta aqui ao Quando redor. nós chegamos aqui, tinha 13 gatos dentro do moinho. Morando aí. Moravam aí. Porque Daí rato não tinha. rato não tinha. Porque só a presença do gato já espanta. Né? É. E o gato, quando tá... Ele é um, como é que é, um repelente natural do rato, é né? predador, né? É. Olha só. Puxa Essa vida. tábua já estava aqui também, né? Uma tábua de canela, você veja. Uma tábua desse aqui você vai comprar hoje por menos de R$1.000, você não compra, né? É. Isso aqui é o debulhador de milho, né? É. Esse debulhador. Viu, Joyce? Ó, isso daqui, ele é o famoso carretão, a roda de carretão para você puxar a tora, que eles puxavam tora. Você pode notar que ela é mais larga do que das outras carroças simples, né? Para não afundar. É, para não afundar. Isso aqui aguenta peso. Além de não afundar, aguenta tora. E a outra daí, que ela é mais... A outra, é que nem essas daqui, elas são mais leves, né? É mais leve, que eu digo, mais estreita, né? Mais estreita. carroça mesmo. Essa é para carroça. Olha E isso aqui só. pro carretão. Isso aqui quase você não acha mais, é muito... Esse aqui é, olha só, você veja bem, são 4 dedos, né? E as outras dá 2, 3. Ah, essa aqui é a mais pequena, digamos, né? É. Aqui uma zorra, Ó, essa aqui é uma zorra, ó. viu? Ó, essa aqui é difícil, cara. A gente vê uma zorra. Isso aqui porque... eu acho que foi italiano que inventou, porque ele é pra puxar com boi, né?
puxar com boi. Puxar pedra com boi. Isso aqui que nós vimos lá no Padre Cito. É a primeira grade, A digamos. primeira grade é de ferro também. Mas eu já cheguei a ver de madeira isso aqui também. Essa ponta aqui de Essas madeira. pontas de madeira. Isso aqui é a famosa a tuia, não sei se você lembra. Lembro. Só que essa aqui é uma super tuia, né? Daí, geralmente, o pessoal guardava farinha, milho, essas coisas. Você vê, cara, ó, o que tem aqui dentro, ó. Saco. Isso aqui deve ter mais ou menos... Isso aqui deve ter um de 80. Vou pegar de 2 aqui. Dá uma olhada aí. Isso aqui é para 60 quilos, né? Sim, eu acho que sim. Não... Quantos anos tem isso aqui? Pelo menos 50 anos. Pelo menos 50. Gente, saco de estopa. Olha. Isso aqui você não acha... É difícil Tinha achar. gente que fazia vestido disso, roupa disso, né? Sim. Exatamente. É isso, não acha mais, né? Tinha uma. Tem aquela história que é tipo uma piada, né? Sim. Que a menina fez um vestido desse aqui, né? E daí, aqui assim nela, nessa parte aqui, ficou assim, ração pra pinto. Sim, tem até uma música. Até... Ou o cara também fez uma calça e ficou aqui nessa região. Saco de 50 quilos. Interessante. Isso aqui não acha em lugar nenhum, né? Só quem guardou. Só quem guarda. Só quem guardou. Meu Deus. Olha, e é tudo saco de estopa. Um aqui de Pomeia. Ó, aqui tem história aqui. Um aqui de Pomeia, sabe o que faziam com saco de açúcar, né? Faziam as roupas, né? Normalmente calcinha para mulher, porque era um algodão. E o algodão não dá alergia, não dá nada, né? Não é que nem os tecidos que tem hoje, né? Que a maioria tem problema, né? E as cuecas dos homens, né? Os samba canção, né? Que no joelho. E um aqui de Pomeia foi com daqueles lá na praia, né? Do Sula. A marca do açúcar do Sula, bem na frente. Macia ainda. Olha só aí. Pois é, um moinho desse aqui, né? Quanta gente não se alimentou daqui, né? Bah. Aí são Milhares de pessoas. milhares de pessoas, a gente não tem nem, sabe, é uma coisa... Já era uma freguesia que, meu Deus, era um absurdo, né, de gente que vinha. Imagina naquelas tempos áureos que dizem, né? Ah, os barbantes. Aqui tá os barbantes que o senhor me falou dos barbantes que controla, né? Sim. Olha só, gente. Ainda sobraram alguns, ó. Então, esses barbantes aqui, eles serviam para a pessoa não precisar ir lá em cima para trocar. Por exemplo, eu quero que... Tinha um cano assim, né? Então, as peneiras aqui do lado de cima, pro farelo, por exemplo, não cair junto com a farinha agora, né? Então, agora vai sair o farelo dessa peneira para vir para esse lugar aqui, por exemplo. Então, lá em cima tem uns negócios assim, tipo aletas. Você puxava o barbante, ele trancava o cano de cá e mandava para cá. Entendeu? Lá em cima vocês vão ver o sistema. É um controle, né? Controle. Então, isso tudo por aqui, ó. Tudo com esse barbante aqui, ó. Tudo com esse Mas o senhor barbante. puxa, faz de quanto que o senhor puxa um aí, só pra nós. Ó, gente, ó. No barbante. Interessante. Pá. Olha só. Controlava. Tudo assim. E daí então ia caindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 subprodutos do trigo desse lado. Mais 5 desse lado. Subprodutos do trigo. Conforme ia O primeiro era a da hóstia. E o último era o mais escuro. Sim, o farelo grosso. Farelo grosso. Saía por último. Porque você ia batendo aquele farelo até sair toda a farinha. Aham. Patente número 24119. Esse era o raiado. O que é? Raiado. Raiado. É. Um rolo. Raiado. Para esmagar o trigo. E aqui do outro lado, os rolos liso. Chamava-se raiado e o liso. Esse, ó, não tem ranhuras. Não tem liso. ranhuras. Show de bola. Meu Deus. É uma... Essas últimas moídas eram aqui, né? Aquele lá as primeiras, e essa aqui as últimas. Para fazer. Uma relíquia, né?
Balança é 300 quilos. Essa aí era uma balança mais nova, né? Foi da época. Foi da época também. Foi da época. Ah, A mesinha, né, que você tava vendo ali. É, isso aqui é A me- mesinha dos documentos e dos dinheiros. do dinheiro. Pagava, acertava aqui. Uhum. Olha só. Uma mesa dessa deve ter o quê? Uns 60 anos pra mais, né? É, pelo menos 80. 80 anos, imagina. Eu acho que era antes do moinho. Isso aqui é um negócio para... O que é isso aqui, seu Barzotto? Esse aqui é uma coisa que a gente ganhou, é a furadeira. Ah, uma furadeira. A furadeira, Uma furadeira. também é feita com tudo coisa de caminhão, né? Sim. Naquela época. Você pode ver, ó, a correia aqui, ó. Você pisava no pedal, né? Para quê? Fazer com que a correia parasse desse. Ó, essa aqui é a roda louca que eles diziam. Então a correia funcionando aqui, ela continuava como no moinho, né? Você não ia lá parar toda a água, todo o sistema para fazer. Então a correia ficava funcionando aqui, né? Depois você mandava, no caso, ela para outra. Ah, sim. Para você poder mudar aqui a velocidade Sim. da furadeira. Para aumentar ou diminuir. Uhum. Pode ver, ó. Sim. Grande com pequena, média com média e grande com pequena lá embaixo. Então Interessante. daí, se você precisava mais velocidade, acho que era para furar as coisas de carroça ali, Aham, as chapas? a chapa e fazer o negócio para os raios, Sei. na madeira também. Sei. Então furava tanto ferro quanto Sim. E aquilo é duro, né? porque isso aqui era de um ferreiro. Sim. Viu, Jair, só você que gosta disso aí, descobri hoje que você gosta de quadros e de santo, ó. Santa Catarina de Alexandria. Ó, quadro antigo. Esse quadro aí também deve beirar seus 80 anos pra mais, né? O quadro foi colocado junto com o hino. É, então, Porque ela é a mesma idade já. a gente chama de Santa moleiro. Padroeira dos Moleiros, Santa Catarina de Alexandria. Olha só. Tá aqui ela. Ela é muito milagrosa. Ela é protetora porque quando ela foi presa, né, por estar ajudando os pobres, coisa arada, ela foi colocada na roda cheia de lâmina dentro. Então eles rolavam no barranco, né, com a pessoa lá dentro daquela roda. Então estraçalhava. E quando ela chegou no final do barranco, que ela desceu aquela ladeira, dentro daquele negócio, estava cheio de rosa. Tinha pétalas de rosa, não se machucou nada. Ela saiu ilesa. E depois o rei decidiu decapitar ela. Mas ela foi considerada padroeira, né, por ter entrado na roda e não ter morrido. Olha só. É. Que coisa. Canal é o seguinte. Já estamos aí com mais de 40 minutos de vídeo. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. E a gente vai fazer outro vídeo daqui. Tá certo? Pessoal do canal aqui em Videira. Olha só, gente. Um moinho. Uma tafona com mais de 80 anos. A tecnologia que nós mostramos até aqui nesse vídeo. A gente vai mostrar no próximo vídeo, pessoal.